Capítulo 31. Departamento de Receptores. Preleção elucidativa. Após a profícua visita à divisão de mentores, fomos direcionados por Simon até o Departamento de Receptores, mais um dos esplêndidos edifícios a comporem o setor da encarnação. É comum que nos principais recintos do complexo encontremos as recepções, pois tais espaços recebem muitas visitas. Não fora diferente dessa vez. Tão logo adentramos, fomos recebidos por um prestimoso cavalheiro, por nome Nicholas, responsável por nos apresentar o recinto. Ele generosamente nos interpelou. Saudações, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso departamento de receptores. Nosso colega Omani sempre nos visita, trazendo-nos aprendizes diversos em busca da expansão de suas capacidades. Deduzo que venham em visita exploratória também. De certo, Nicholas, respondeu Omani prontamente. Venho novamente com propósitos de aprendizado, principalmente em benefício de Jade e Savi. Sabemos das importantes contribuições da divisão para com o processo encarnatório dos estrangeiros. Por isso não poderia faltar a visita. Sem dúvidas, ponderou Nicholas cordialmente. Aqui poderei lhes instruir a respeito de nossos principais processos. Queiram acompanhar-me, por gentileza. Concluiu nosso guia no local. Nicholas conduziu-nos a um espaço de apresentações, localizado no amplo hall de recepção, por onde alguns indivíduos circulavam. Ativaram um moderno dispositivo que, por sua vez, projetando um intenso feixe luminoso sobre o espaço, revelava-nos a representação virtual da edificação em que nos encontrávamos, e ele logo aduziu. Esse é nosso edifício em projeção virtual, asseverou Nicholas. Sua principal função, conforme deduzem, é trabalhar com os receptores encarnados. São ou serão eles os progenitores dos estrangeiros na matéria, concedendo-lhes o precioso vaso físico para a empreitada na densidade. Aqui, frequentemente, os trazemos a fim de esclarecê-los quanto à sua nobre missão, de vez que muitos relutam em aceitá-la, proporcionando-nos trabalho extra. Nesse sentido, nossos coordenadores instituíram terapêuticas variadas, com vistas a penetrar o imo dos colegas resistentes, incitando-os ao sentimento de amor e fraternidade, a fim de que rompam as rígidas cascas de insensibilidade que criaram para si. Deste modo, os psicoterapeutas do Departamento de Apoio Emocional sempre nos visitam para estabelecerem diálogos aclaradores e amistosos com os receptores. Buscam afeiçoar as criaturas aos ensinamentos altruísticos das diversas tradições religiosas, nas quais a compaixão e a misericórdia são dínamos de desenvolvimento da criatura. Sabemos que muitos envolvem-se sobremaneira com as ilusões materiais, obliterando a conexão com os planos mais altos e, consequentemente, olvidando suas responsabilidades conosco. E para a sustentação do projeto Alvorada Celeste, muito dependemos desses companheiros, como porta de entrada ao sublime trabalho dos extraterrenos na fisicalidade. Possuímos também, em nosso recinto, inúmeras salas de diálogo fraterno, onde tais reuniões acontecem. Além dos processos de elucidação para as almas resistentes, temos ainda os tocantes encontros entre genitores e extraterrenos. São emocionantes momentos em que futuros pais e filhos encontram-se pela primeira vez e estabelecem os vínculos afetivos iniciais. Nesses processos, temos a marcante presença dos mentores, que sempre estão por perto, no sentido de bem guiar os atores do projeto encarnatório. Importa observar ainda que nosso edifício conta com dispositivos de saneamento fluídico, responsáveis pela higienização energética da edificação. Atuam como um filtro, sugando emanações perniciosas que, porventura, acompanhem nossos receptores encarnados. Sabemos que, embora se submetam à proteção fluídica na entrada do complexo, seus graves desajustes psíquicos podem, eventualmente, dissolver o delicado manto protetivo que os envolve, contaminando nossa ambiência com as energias tóxicas que carregam. Nesses casos, induzimos nossos visitantes à inconsciência a fim de operarmos os processos protetivos a tempo, sem sua interferência, e os levamos de volta à crosta. Permitam-me mostrar-lhes um pouco de nossas instalações pessoalmente, finalizou Nicholas de modo cordial. Abandonamos o pátio central da edificação, em retirada rumo às referidas salas de reunião. Nosso guia conduziu-nos a uma vitrificada plataforma elevatória que percorria todo o edifício verticalmente, possuindo uma larga vista panorâmica para o lado externo. Lá adentramos e aportamos num dos pavimentos,
Nosso companheiro logo continuou os esclarecimentos. Estamos segmentados em duas grandes divisões em nosso setor: reuniões amistosas e não amistosas. Conforme podem inferir, a primeira divisão destina-se à reunião de pais afetuosos e compromissados, que traçam desde aqui os primeiros vínculos com os extraterrenos. Já o segundo segmento é destinado às almas ressequidas e distantes dos nobres compromissos conosco. Acompanharemos ambas as reuniões. Nesse pavimento, em específico, temos em andamento o encontro de entidades endurecidas com os especialistas do apoio emocional. Adentremos, asseverou nosso guia. Nosso instrutor Nicholas conduziu-nos pelos corredores do pavilhão. Conseguíamos observar de fora as variadas reuniões que tomavam curso através das paredes transparentes. Algumas eram individuais, outras em duplas ou grupos diminutos. Por fim, num auditório mais amplo, um palestrante discursava para um maior número de receptores. Nicholas então complementou: ingressaremos no auditório para acompanharem a preleção. Nesta oportunidade, poderão auferir importantes aprendizados. Finalizou nosso guia. O referido auditório estava disposto em forma de semicírculo, com numerosos assentos no nível do solo e nosso palestrante de pé. Não havia púlpito ou algo do gênero. O ambiente soava-nos deveras acolhedor e pacífico. Algumas dezenas de espíritos ali se aglomeravam, acompanhados de seus guias, observando a explanação de nosso colega. Aparentemente, alguns deles não estavam satisfeitos em estar ali. Apresentavam um semblante de desânimo e estafa, ignorando as ricas possibilidades que se descortinavam. Outros jaziam inconscientes, em espécie de alienação mental. Notava que os mentores desses receptores gentilmente os convidavam a participar mais ativamente da palestra, a fim de não desperdiçarem tal oportunidade de despertamento consciencial. Também nos assentamos mais distantes do centro da assembleia, a fim de não perturbar os colegas. E logo atentei-me ao precioso discurso, desferido por um especialista em apoio psicoemocional. Não desperdicem, companheiros, o venerável ensejo de servir ao Criador. Sabemos que esse projeto de elevação da condição vibratória do planeta é sobretudo sua obra, e depois, nossa. Todos aqui presentes traçaram compromissos com nosso plano, ainda que não se lembrem. Vossos mentores aí se colocam para recordá-los da nobre tarefa. Dilatem vosso espírito para o recebimento dessas divinas energias. À medida que, amistosamente, aceitarem a presença dos extraterrenos em seus lares, ser-lhes-á facultado um jorro luminoso de fluidos benfazejos, a verterem das alturas em vossa direção. Estarão cada vez mais imersos no amor de nosso Pai. Avaliem com carinho a sublime oportunidade de ascensão própria e abertura para a vivência em faixas mais amplas da criação. À medida que nosso colega discursava, notava que os guias espirituais trabalhavam o plasma sutil de alta qualidade vibratória. A ambiência equilibrada permitia-lhes inserir formas mentais radiantes nas frontes dos receptores moribundos, que, em sua grande maioria, apresentavam a visão distante, como que apáticas e abstraídas em devaneios, ignorando toda a realidade à sua volta. Em meio à profusão de dúvidas que me surgiam, educadamente interpelei Nicholas a respeito. Por que a maioria dos receptores aparentemente dorme, embora estejam acordados aqui? Por onde esvoaçam-lhes os pensamentos? E Nicholas, silenciosamente, me respondeu. Tais criaturas vivem adstritas aos interesses mundanos imediatos, consumindo toda a sua energia psíquica nesses assuntos. Ainda que sejam transportadas até aqui por seus mentores, podem permanecer em profundo estado de alienação mental, alheias ao contexto de nosso plano, vivendo, em suas mentes, as realidades às quais se vinculam, como num lúdico sonho. Por isso nossos mentores confeccionam formas pensamento altamente energizadas, introduzindo-as sobre a fronte deles. Dessa maneira, buscam dissolver as cristalizações mentais criadas pelos infortunados, arejando-lhes a vida psíquica, de modo que as novas ideias aqui ofertadas possam alcançar-lhes o pensamento, e posteriormente possam criar conexões com sentimentos sublimados. Concluiu Nicholas. Observava aquela cena deveras impressionado. Quão extenso era o trabalho da espiritualidade superior a fim de bem executar os desígnios do alto. Conforme os mentores injetavam a substância plasmática fulgurante na destra dos indivíduos,
Reparava que alguns despertavam da longeva imaginação que os tragava. Tão logo acordavam, os guias extrafísicos prontamente infundiam-lhes energias tranquilizadoras, de modo a não estranharem o local em que estavam e não o perturbar. À medida que sorviam as emanações salutares do ambiente, faziam-se cada vez mais despertos e receptíveis às ideias ofertadas na preleção. Figurava que o antes desvanecido campo energético dessas criaturas agora ganhava mais brilho e vitalidade, sendo alimentado por filamentos luminosos que o ligavam à rica psicosfera do recinto. De fato, a criatura acessava outra faixa frequencial, passando a nutrir-se de nova qualidade de matéria mental. A cena emocionava-me sobremaneira. Presenciava um verdadeiro resgate de almas caídas, esquecidas de sua essência nobre e radiante. Observando minha estupefação, nosso guia Nicholas fez novas considerações. Avalie, Savi, que apesar de nossos esforços em despertá-los, podem novamente incorrer em inconsciência e alienação. Ao devolvê-los ao corpo e, consequentemente, à rotina repleta de irresponsabilidades, é comum reafinizarem-se as correntes mentais inferiores e degradantes. O que lhes poderá refrear os ímpetos malsãos são as ideações sublimes que lhes incutimos. Aparecerão para eles sob a forma de intuição, concluiu Nicholas. As contribuições de Nicholas arejavam minha compreensão. Facilmente as criaturas poderiam perder-se, levadas pela cultura mundana dementadora, olvidando os excelsos compromissos. Após nosso profícuo diálogo, novamente passei a acompanhar as palavras de nosso palestrante, quase a finalizar sua preleção. Que este encontro sirva-lhes de valioso ensejo para recobrarem vossos compromissos. Lembrem-se de que, uma vez elevado o vosso pensamento em nossa direção, estaremos prontos a assisti-los. Tenham confiança em nosso projeto conjunto. Não lhes faltarão recursos materiais, nem qualquer apoio no campo carnal para que operem a divina missão. Sempre estarão amparados. Assim concluiu sua apresentação o nobre palestrante. Fitava meus companheiros, devidamente emocionados com a bela preleção. Todos sentíamos-nos parte daquele glorioso projeto.